O conteúdo a seguir é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores. A EducaTV Campinas apoia iniciativas de pessoas e instituições que valorizam a produção do conhecimento para o desenvolvimento da educação, da cultura, da sociedade. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Eu considero Joaquim Egídio um pequeno paraíso na região de Campinas. É uma região verde, né, de uma vegetação nativa que deve ser preservada, e eu acho que Joaquim Egídio também é privilegiado por ter um espaço como observatório. Este observatório, temos 3 fundadores, Jean Travnik e Júlio Lobo, que deram o passo inicial. Mas temos também o senhor Penedeiro, que fez excelentes trabalhos aqui, inclusive de nível científico e atendimento a público. Temos o senhor Maluf também, que desenvolveu um ótimo trabalho aqui nessa instituição. O Observatório Capricórnio se deve ao Jean Nicolini, que ele tinha esse Capricórnio em São Paulo, na Vila Pompeia. Ele contava essas histórias, né? E quando o prefeito Lauro fundou o observatório e a orquestra, com o Nelson, diretor lá do observatório municipal de Campinas, não tinha o nome do Jean, porque o Jean estava vivo. Ele convidou o Jean para vir trabalhar com a gente lá no municipal. O Jean falou, só vou se eu levar meu observatório, o Capricórnio. E o Jean trouxe o Capricórnio e anexou ao municipal. Então ele ficou muito conhecido como Observatório do Capricórnio. O Nelson era um homem muito empenhado em fazer a divulgação da astronomia junto com o Jean. Quando foi fundado o observatório aqui de Campinas, na administração Lauro Péricles Gonçalves. Convidou o Jean Nicolini e o Antônio Gomes, que era de São Paulo, o Aulus também, que era de São Paulo, e o Jean estava em Atibaia nesse momento, e estava pretendendo também um local para implantar o Observatório do Capricórnio, um local físico. Jean entrou em contato com o Nelson, conversou com o Dr. Auro, e aí fecharam e o Nelson veio para cá. E meu pai também, no Observatório do Capricórnio, né, ele adorava ficar em um lugar específico lá, que era uma outra estrela do observatório, que era o telescópio, salvo engano, Maksutov. Passava horas lá, assim como eu lembro do meu pai, lembro do Jean Nicolini também, né? O Jean Nicolini sempre com um molho grande de chaves, devia ter mais de 100 chaves no molho dele. E as chaves iam balançando e eu pensava comigo, será que tem tanta porta assim para abrir na vida dele? Quando o observatório foi fundado aqui, foi um boom. A rapaziada de Campinas se entusiasmou tanto, ia tanto jovem para lá. Uns gostavam mais de tirar foto, outros gostavam mais de atender o público. Eu conversei com o Nelson, queria trabalhar no observatório, porque eu tinha uns cursos técnicos de astronomia. O Malo fazia parte da orquestra sinfônica, se interessou pelo observatório. Aí o Nelson conversou com o diretor da orquestra, que é também amigo nosso, e me liberou para trabalhar no observatório. Lá no observatório eu entrei lá em 91, na morte do Jean. Ele morreu, faleceu. Desastre de automóvel, indo para Americana, trabalhar lá no Observatório da Americana, junto com o Nelson Travnik. Na morte do Jean, a prefeitura, os vereadores fizeram lá uma lei, passando o Observatório Municipal com o nome do Jean Nicolini. E ali eu conheci o Júlio Lobo, que me ensinou muita coisa de astronomia. O meu pai trabalhou 47 anos no observatório aqui de Capricórnio. Ele amava a vida aqui, passou esses mais de 40 anos mais do que contente de vir aqui, receber pessoas, receber públicos. E ele gostava muito de passar o conhecimento, né? Não era só saber e guardar, isso ele nunca fez. Ele sempre contava as coisas que ele aprendia, contava as histórias, contava os mitos.
quando eu era criança, a gente saía para ir no mercado, saía para ir no shopping, saía para fazer qualquer coisa. Aí alguém parava, ô Júlio Lobo, como é que você tá? Aí eu, quem que era, pai? Não sei. Muitas pessoas ele não fazia ideia de quem era, né? Ele atendeu a pessoa lembrou dele, mas passava milhares de pessoas, ele não sabia. O público vem aqui por inúmeras razões. Vem pessoas que nunca viram o céu, pessoas curiosas, inclusive pessoas de faculdades fazer perguntas, por exemplo, de como surgiu o universo. 99,9% do pessoal vem aqui para se encantar com o céu. E eles sabem que vão se encantar, mesmo já tenham vindo aqui mais vezes. A pessoa olha e fala, uau, né? Aquela coisa, nossa, porque é realmente impressionante, né? A pessoa que nunca teve esse contato, de ver o telescópio, ver o equipamento astronômico e ver as imagens, né, pelo telescópio. O céu é um ente de comunicação com várias memórias, ideias, filosofias, por aí. Então o deslumbramento é certeiro. É difícil você não encontrar alguém que venha para cá e não saia maravilhado. As crianças, elas sempre se emocionam, assim, né? Ficam deslumbradas, né, com as imagens, principalmente da Lua, né? E quando vem planetas, também objetos de espaço profundo, né? Quando a escola vinha dia de semana, chegava às 5 da tarde, tomavam o lanchinho deles, eles levavam o lanche, levavam eles para a sala, eu levava lá, fazia uma palestra, fazia mais sobre o Sol, que era a minha especialidade, né? Também da Lua, que eu trabalhei um pouco com a Lua. E já escurecendo, 6, 7 horas, a gente ia para os telescópios. Além das palestras que eram ministradas, muitas vezes, na hora da observação, os astrônomos continuavam contando histórias, contando casos, e era uma coisa muito divertida, né? Era uma coisa que a gente ouvia, eu particularmente ouvia muitas risadas, era uma forma lúdica de ensinar. Um dos ensinamentos do Júlio Lobo, né, que eu não tive muito tempo com ele, mas o pouco tempo que eu tive foi principalmente essa questão de tocar as pessoas, né, com a astronomia. Levar as pessoas a verem a beleza, né, que tem todo esse conhecimento científico, né, porque é um conhecimento muito complexo, mas às vezes da maneira como você fala e do jeito que você fala, né, a coisa vira um encantamento, assim. Então essa maneira de dizer as coisas, né, que o Júlio tentava me ensinar, de tocar as pessoas, né, de fazer esse encantamento aí com a astronomia, né. Gostava bastante de visitar aos domingos ali o Observatório Jean Nicolini, né? E numa dessas oportunidades eu consegui observar Saturno, né? Eu já observei Saturno em outros telescópios, mas especificamente o do Observatório Jean Nicolini me marcou enormemente. Faz parte, talvez, um pouco da minha formação, né? Que me conduz a trabalhar junto, né, na divulgação científica, conjuntamente com o observatório, por exemplo, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós recebíamos visitas de astrônomos do Chile, né, da Argentina, da Bolívia, da América do Sul principalmente, né, mas de outros países também do mundo. E eles se hospedavam aqui no observatório. O observatório, existia uma estrutura, né, para receber esses astrônomos internacionais, que eles vinham aqui utilizar os equipamentos do observatório para fazer pesquisa, né, e depois ir embora, publicavam em alguma revista, algum artigo, né. Inclusive foi feito lá no observatório um ENAST, Encontro Nacional de Astronomia. Não me lembro do ano, se chama 92, 93. Vários astrônomos, várias entidades foram para lá para ficarem 3 dias lá fazendo esse Encontro Nacional de Astronomia lá. O observatório atualmente, infelizmente, ele não faz mais pesquisa científica e não fazemos parte de nenhum grupo de observação de meteoros, nada, né? Porque as pessoas elas foram se aposentando, né? Algumas pessoas foram falecendo e infelizmente não houve reposição dessas pessoas. E hoje o observatório funciona como um ponto de divulgação científica e de turismo, né? Essa parte de pesquisa, infelizmente, ela não acontece mais. O que aconteceu é que esses observatórios eles eram próximos, né, a grandes centros urbanos, que ainda que afastado do centro, né, eles tinham uma certa proximidade e a cidade foi crescendo, né. Com o crescer da cidade, a região próxima dos observatórios começou a ficar mais iluminada. E isso dá um certo prejuízo para as observações.
O Jean e o Nelson pediram para não asfaltar naquela região, aquela estrada que passa do lado, passa em frente ao observatório. Por quê? Para não haver muito trânsito luminoso à noite de carro, de automóveis. Era bem vazio e era assim um local muito escuro, né? Não tinha luminosidade como tem agora. Aqui nessa região, com o crescimento, né, da região de Sousas e Joaquim Egídio, com todo o apelo para se viver, se estar numa região extremamente saudável, com áreas verdes e com matas nativas. E com isso, as outras áreas adjacentes têm sido transformadas em condomínios muitas vezes ilegais. Outros espaços, né, estão aguardando uma liberação, e isso a gente vê de uma maneira muito intensa nos últimos 3, 4 anos. Começaram a ter as construções de casa, de condomínio, foi enchendo de luz à noite. E o Júlio ficava louco com isso aí, ficava doido. Quando a gente estava pensando na criação da APA Campinas, um dia o Júlio Lobo, que é um astrônomo do observatório, disse: enquanto vocês estão aí tentando preservar a história, um quer preservar a estrada, outro quer preservar o verde, eu quero preservar o céu de Joaquim Egídio. O principal legado que o Júlio Lobo deixou para o observatório é que a gente tem que batalhar todos os dias para manter a ciência e o observatório em pé, não ceder nenhum centímetro e lutar para manter que isso venha para as próximas gerações e fique aqui. E ele lutava tanto, mas tanto assim, lutava não só pelo observatório, mas pela natureza aqui do nosso espaço, né? Porque uma coisa que ele me ensinou foi que a poluição luminosa está acabando com o céu estrelado. Que ele lutava com todas as forças para tentar manter aqui, pelo menos aqui, um último lugar que seria, né, sagrado para ver o céu noturno. Eu acho que um turismo com cuidado, um turismo que seja adequado a essas questões ambientais, ele é perfeito. Sim, o observatório ele tem uma importância que foi o do primeiro observatório do Brasil público. E ele se mantém vivo ainda graças a esses senhores que têm uma missão de manter esse local vivo pelos próximos anos e desenvolver novos projetos. E eu creio que seja importante agora, né, a gente dar seguimento a esses trabalhos. O Jean falava uma coisa assim: nós somos amadores da astronomia e não astrônomos amadores. Amadores da astronomia, amantes da astronomia. Tanto é que o lema do Capricórnio é ad astra per aspera, a luz pelas dificuldades. Chega-se à luz por caminhos difíceis. Olhar para o alto, vejo espaço sem fim. Coração aberto, sigo o caminho até lá. Nas noites de Campinas, luz a guiar. Jane Colline, segredos a desvendar. Segredos a desvendar. Minha estrela, meu luar. Qual é o céu que te revela? Jane Colline, lá no alto. Qual é o céu que te revela? No cume da colina o domo se abre em sinal, ocultos mistérios no breu sideral. No Jeane Colline histórias a decifrar, um portal pro cosmos em Campinas a brilhar. Coração na boca, quando o telescópio gira,
achando nosso lugar nesta dança tão vasta. Nas trilhas de terra subida serpenteia, feito veias da ciência pela serra que rodeia. Olho pro firmamento, cada estrela um segredo. Jane Colline, seu encanto é um enredo, sussurros do vento. A noite abraça o monte, no Jane Colline o horizonte se encontra.